Olá, pessoal! Vamos dar início então a mais uma aula de biologia para o nono ano. Nós vamos falar então de uma ciência muito interessante que é a genética. Ela vai estudar as leis da hereditariedade e como os genes vão passar as características de uma família para diversas gerações, né? Antes de tudo, eu quero começar falando um pouco sobre o vocabulário da biologia. Vamos falar o que são gametas. Gametas são as células sexuais, tá? Para nós, seres humanos, seria como se fosse o gameta feminino, o óvulo, e o gameta masculino, o espermatozoide, né? O óvulo e o espermatozoide vão se unir e vão formar um novo indivíduo, que é o zigoto. São células, então, somáticas, porque elas se somam para dar origem a um novo ser. Então, os gametas são células responsáveis, então, pela reprodução sexuada. Vão se fundir e vão formar o zigoto ou célula-ovo, como também é conhecido. E nós vamos usar muito a palavra gameta no decorrer das nossas aulas, por isso que eu preferi já falar o que é no início, tá? Vamos responder então agora por que Gregor Mendel ele foi tão importante para a biologia. Gregor Mendel ele foi considerado o pai da genética. Ele era um monge austríaco, tá, que fazia diversos experimentos com ervilhas e ele conseguiu postular algumas leis importantes sobre a hereditariedade. Primeiramente, eu quero falar para você sobre o contexto da época. Obviamente, as pessoas olhavam para os pais, olhavam para os filhos e viam semelhanças, mas eles não conseguiam explicar por que isso acontecia. Então, haviam muitas perguntas referentes a isso. Haviam, inclusive, tentativas, né, teorias que pudessem explicar por que isso acontecia. Eles tentavam postular que, por exemplo, no esperma masculino havia um tipo mini homenzinhos que seriam colocados no óvulo feminino e a partir dali gerariam homens adultos. Várias teorias, né, na tentativa de explicar. E também já tinha tido o advento de Charles Darwin, né? Aquele que propôs a teoria da seleção natural. Ele havia dito a teoria da pangênese, onde elementos sexuais continham partículas minúsculas, pequenininhas, que ele chamava de gêmulas, né? Essas partículas, e elas eram provenientes de várias partes do corpo. Então ele já tinha instigado bastante, tá? E as respostas ainda estavam faltando, né? Aí então veio Mendel, olha só. Aqui em 1865, ele vai formular e ele vai apresentar as leis da hereditariedade num encontro na Áustria. Só que os cientistas não levaram ele muito a sério não, tá? Depois de 34 anos, alguns outros dois cientistas estudando de forma independente conseguiram concluir a mesma coisa que Mendel havia já concluído. Aí então que eles foram dar crédito para os estudos de Mendel, mas como ele já havia publicado, então ele que se tornou o pai da genética. Vamos falar um pouco sobre Mendel. Olha só, vamos analisar como ele era bonitinho ali, ele era um monge, né? Ele se refugiava nos mosteiros e estudava diversos vegetais. Essa habilidade ele herdou dos pais, porque ele nasceu num local super simples, os pais dele, porque eu tô falando no plural, os pais dele eram camponeses, né? E plantavam árvores frutíferas, pomares e tal. Então ele já cresceu nesse ambiente de cultivo, um ambiente botânico, né? E tudo isso agregou valor quando ele depois tentou responder essas perguntas. Ele foi matemático, ele foi físico, né? E ele, através de tudo isso, montou um experimento que teve muito sucesso. Vamos falar um pouco sobre o experimento de Mendel. Por que ele teve sucesso no experimento? Porque ele escolheu muito bem o material da pesquisa dele, que foi a ervilha, tá? E ele também organizou o experimento dele de uma forma que evitou a desorientação. Ele analisou uma característica de cada vez. Muitos cientistas da época se perdiam aí, porque eles queriam analisar mais de uma característica por vez, e isso não era possível, isso desorientava a pesquisa. Então, Mendel, ele foi organizado. Vamos falar sobre a escolha do material, tá? Essa espécie de ervilha, ela tinha um cultivo muito simples, muito fácil. Ela também realizava autofecundação.
eu quero falar um pouquinho sobre a autofecundação, tá? No outro slide eu vou entrar sobre isso. Eu vou entrar mais a fundo nessa questão. Além de realizar a autofecundação, ela tinha um ciclo reprodutivo curto, certo? E isso agilizava todo o processo. O número de descendentes era grande. Isso aqui, pessoal, é muito lógico. Pensa aqui, se eu vou fazer um experimento genético e o número de descendentes for pequeno, eu vou conseguir analisar todas as características dos descendentes? Um pai e uma mãe que gera um filho, eu consigo conhecer toda a genética do pai e da mãe através desse filho? Não. Agora, um pai e uma mãe que geram 20 filhos, eu vou olhar aquela prole inteira e vou conseguir definir melhor as características genéticas desse casal. Por isso que o grande número de descendentes vai favorecer com que eu enxergue a minha pesquisa. Então, a sacada de Mendel foi muito interessante, tá? É interessante também que as ervilhas que ele trabalhou tinham características muito visíveis, como a cor, por exemplo. Algumas eram amarelas, outras eram verdes, algumas eram lisas, outras enrugadinhas. Isso tudo favoreceu a pesquisa. Vamos falar então o que ele fez? A técnica de Mendel, tá? Ele selecionou algumas ervilhas lisas, outras enrugadas, tá? Algumas amarelas e outras verdes. E o primeiro passo dele foi fazer a autofecundação para purificar a genética dessas ervilhas, tá? Ele se assegurou, então, que as sementes das ervilhas eram variedades puras. O que é esse negócio de autofecundação, pessoal? Eu vou pensar em mim, tá? Vamos falar que a Andressa faz uma autofecundação. O que é isso? Pensa comigo. Se eu tivesse no meu corpo um aparelho sexual masculino e um aparelho sexual feminino, eu poderia gerar filhinhos de mim mesma, tá? E então eu iria me autofecundar. Então, eu sou monóica, eu sou hermafrodita, eu tenho os dois sexos em mim e faço uma autofecundação com as minhas próprias sementes, né? Com as minhas próprias células sexuais e formo indivíduos. Foi isso que ele fez. Ele pegou as ervilhas são hermafroditas, tem os dois sexos na mesma planta, e ele fez essa autofecundação. Pegou os estames, que são os aparelhos sexuais masculinos, retirou o pólen e implementou esse pólen lá no carpelo da outra planta, tá? E aí ele formou um novo indivíduo, certo? Então, ele purificou a espécie, porque, claro, se a Andressa tem filho com a Andressa, eu vou ter o quê? Filhos de Andressa. As características, a variabilidade genética toda que tiver na Andressa, ela vai aparecer. Então, eu vou purificar essas ervilhas. Então, foi o primeiro passo dele. Olha que interessante ali, ó. Ele tinha uma habilidade muito grande com as plantas. Olha ali, ó. Ele pega o estame, né, o órgão masculino, retira o pólen, faz a transferência do pólen para o carpelo da outra florzinha. Isso ele faz manualmente, então ele tem o controle desse experimento. E aí gera um filhinho ali, que aí esse filho eu vou chamar de geração F1. Então agora eu vou explicar direitinho o experimento dele, tá? Vamos analisar essa figura aí. Enxergue. Eu tenho uma geração P, tá? De ervilha verde e uma ervilha amarela. Então, primeiro ele fez a autofecundação, estão ali purinhas. A verde é verde, a amarela é amarela e são espécies já puras, tá? Essa geração, que são os pais que vão dar origem a essa árvore genealógica toda, eu vou chamar de geração P, ou geração parental. Aí eu vou realizar ali a fecundação cruzada. Eu vou cruzar essa ervilha verde com a ervilha amarela. Foi isso que Mendel fez. Ele cruzou a ervilha verde com a ervilha amarela e gerou a geração F1, os filhos 1, tá? Ele chamou de sementes híbridas, certo? Ele falou que o hibridismo, nesse caso, seria proveniente de duas plantas com características genéticas diferentes, tá bom? O que ele percebeu? Que essa geração F1, esses filhos, eles ficaram todos amarelos, 100% amarelos, e isso intrigou Mendel, porque ele disse assim, poxa vida, eu cruzo uma ervilha verde com uma ervilha amarela e tenho 100% ervilhas amarelas, que estranho. O que vai acontecer então se eu fecundar essa geração F1 com a própria geração F1? Provavelmente
eu vou obter novamente os filhos verdes, será? E foi o que ele fez. Ele, então, fecundou essa geração F1 e obteve a geração F2 ali, ó. E aí, numa proporção de 3:1, certo? Ele conseguiu achar novamente as ervilhas verdes. Elas reapareceram. Vamos lá, vamos interpretar essa primeira lei de Mendel, tá? Cada organismo vai possuir um par de fatores responsáveis pelo aparecimento de determinada característica. Então, Mendel não sabia atribuir um nome para isso, então ele chamou de fator. Ele disse que cada organismo, então a ervilha amarela e a ervilha verde, ela possui algum fator que vai determinar a característica verde, a característica amarela. E esses fatores são recebidos dos indivíduos pai e mãe, tá? Que nesse caso seriam recebidos da ervilha verde e da ervilha amarela. E cada indivíduo vai contribuir apenas com um fator. Pessoal, eu já vou traduzindo para ficar mais claro para vocês, tá? Atualmente nós entendemos que seriam ali, ó, os cromossomos. Nós teríamos 2 cromossomos, um herdado do pai e outro herdado da mãe, tá? Vamos falar um pouco mais sobre esses cromossomos. Cromossomos, eles determinam os caracteres sexuais e não sexuais. Eles vão ocorrer sempre aos pares. Um vai ser de origem materna e o outro vai ser de origem paterna. Essa figura aqui que vocês estão vendo, ela se chama cariótipo. É um cariótipo humano, tá? Nós, seres humanos, temos ao todo 46 cromossomos, ocorrendo sempre de 2 em 2, tá? Olha ali. Nós temos 22 pares de cromossomos chamados de autossomos, que vão dar todas as nossas características genéticas, o fato de eu ter essa boca meio torcida aqui, fazer isso aí, tudo isso são os cromossomos autossômicos que dizem que eu tenho que fazer. Por exemplo, meus olhos serem escuros, né, minha pele ser clara, os cromossomos autossomos vão dar todas essas características para mim. Já os cromossomos sexuais, que é o último par que tá ali, ele vai dizer se eu sou fêmea ou se eu sou macho. Se for XX, equivale a uma fêmea. Se um cromossomo for X e o outro Y, vai equivaler a um macho. Vamos lá. Seguindo a interpretação, né? Na verdade, o que a lei de Mendel postulou? O que Mendel concluiu? Ele fala assim, ó, que quando um organismo tem 2 fatores diferentes, ocorre que apenas uma característica se manifesta, a dominante. A outra, que não aparece, seria a recessiva. Vamos lá. A mamãe ervilha verde trouxe um fator. A mamãe ervilha amarela trouxe outro fator. Por que na geração F1 apareceu somente ervilhas amarelas? Porque o fator da ervilha amarela seria dominante sobre o fator da ervilha verde, que seria o recessivo. Então, essa característica dominaria sobre a característica verde e somente o fator, no caso, amarelo apareceria. Mas o fator recessivo não, apesar de não estar expresso lá na característica visual da ervilha, ele estaria lá guardado na genética, tá? Vamos então começar porque nós vamos ter outras aulas sobre isso. Nós vamos começar a interpretar a primeira lei de Mendel. Os fatores de um par contrastante de características, eles não se misturam durante a formação dos gametas. Os fatores aparecem em doses simples, ou seja, cada gameta possui apenas um fator. Então, é que assim, ó, aqui eu tenho um desenho da meiose. Eu gosto muito de falar, o que é meiose, né? Eu falo sempre ao meio. Ou seja, eu tenho um par de cromossomos, esses pares eles vão se separarem, tá? E apenas um fator, em dose simples, ele vai aparecer no gameta, tá? Essa é a primeira lei de Mendel, pessoal, que é a lei do monohibridismo com dominância. Cada característica vai ser determinada por 2 fatores, tá? Que vão se separar na formação dos gametas, onde ocorrem em dose simples. Isto é, para cada gameta, masculino ou feminino, vai encaminhar-se apenas um fator, tá?
Então, Mendel, ele dá um grande passo na ciência, ele foi considerado o pai da genética. E a genética, ela vai ser a ciência que vai estudar a fisiologia, ou seja, o funcionamento da hereditariedade e da variação, né? Nós vamos estudar a herança, a causa das semelhanças entre os indivíduos e as causas da variação também, né? As diferenças entre os indivíduos. Vamos trazer agora uma interpretação mais atual para esses chamados fatores de Mendel, né? O que significa isso? Vamos falar então assim. Depois eu vou aprofundar isso na próxima aula, tá? Mas eu quero já dando umas pinceladas para vocês. Olha aqui. A célula do corpo da maioria dos organismos são diploides. Diploide é representado por 2N. Olha ali, aquele 2N entre parênteses significa que um ser vivo é diploide. Tá? O que seria um ser vivo diploide? Significa que os cromossomos vão ocorrer sempre de 2 em 2, aos pares. Ali tem um cariótipo humano feito em massinha de modelar, sei lá o que. Olha ali, os cromossomos sempre acontecendo aos pares, de 2 em 2. Nos seres vivos, que não acontece isso, nós chamaríamos ele de organismos haploides, tá? E representaríamos pela letra N somente, não 2N. Por quê? Porque eles seriam somente a metade do número cromossomal para a espécie. Quem que seria a N, por exemplo, hein? Os gametas seriam N, tá? Eles contêm somente a metade do número de cromossomo que vai se somar, por isso que ele é chamado de célula somática, com o outro gameta, vai formar um ser completo de novo. Isso é demais, né? Biologia é fantástico. Os cromossomos, ó, outra parte da interpretação de Mendel, vamos lá. Os cromossomos de um mesmo par possuem o mesmo tamanho e a mesma forma, por isso que eles são chamados de cromossomos homólogos, tá? Em cada par, um é de origem materna, como nós já vimos, e o outro, origem paterna. Em cromossomos homólogos, pode haver versões diferentes, chamadas de alelos. O que são esses alelos? Nós vamos ver isso em outra aula, mas eu quero já dar uma introduzida aí. Olha aqui. Vocês estão vendo ali um par homólogo de cromossomos, tá? Ali na região A, é um locus gênico, ou seja, é um local aonde se encontra um gene. É um local no cromossomo aonde abriga um gene. Nós temos ali o locus gênico A, tá? Esse local, ele vai expressar uma característica. Por exemplo, a cor da minha pele. Eu sou branquinha, então no locus gênico A, vamos supor que ele vai expressar a cor da minha pele, branquinha. Mas eu tenho uma característica que eu trago do pai, num cromossomo, e uma característica que eu trago na mãe. Ou seja, no mesmo local ali, eu posso conter informações diferentes. Qual que vai dominar? A característica mais forte, que vai se sobrepor, tá? Claro que para a cor da pele há outras variantes que interferem nesse processo, mas eu estou tentando explicar para que fique mais claro para vocês, tá? Então, ali, neste cromossomo homólogo ali, eu tenho diversas versões diferentes desse gene, então, que eu vou chamar de alelo, tá? E essa foi a aula de hoje, pessoal. Ela é uma introdução à genética. Eu espero que vocês tenham compreendido. As dúvidas vocês me mandem por e-mail, que eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá? Nós vamos fazer mais uma aula onde nós vamos falar todos os conceitos de genética para facilitar o estudo. Tchauzinho!